Fala, meus queridos, seja bem-vindo aqui ao canal. Imagine que o seu nome é Alexandre e você é ministro de um país como o Brasil e de repente você tem não apenas uma nação, como também o governo de outro país aprovando leis ou tentando aprovar algumas leis, o seu presidente, secretários que são equivalentes a ministros desse presidente levando ações que seriam contra você. E aí, meu amigo, o que você faria? Se manteria na senda completamente doida de demonstrar cada vez mais poder ou estaria preocupado? Afinal de contas, Mickey Mouse, cadê você? Pode parecer uma coisa bem pequena, mas honestamente é algo bem comum. E se dessa vez não acontecer nada, meu amigo, eu te digo que aí sim, desta vez sim, aquilo que muita gente falou, que acabou a democracia, acabou a liberdade, acabou tudo, pois ninguém vai parar o Alexandre. Mas eu tenho fé sim que o Xandão vai ser parado desta vez, pois o que não falta contra ele são comissões, legislações e também, quem sabe, uma família sendo barrada de ter o seu visto e alguns negócios, algum dinheiro, alguma coisinha um pouco a maior trancada lá nos Estados Unidos. É, meu amigo, aperrei na cabeça dele através da pessoa que você tem ao seu lado, pode ser que sirva para mudar as ideias do ministro Alexandre. Então, meu amigo, deixa o teu like, coloca aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. Se possível, faz uma doação aqui no Pix, o Pix está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, também na descrição aqui do vídeo, e o Pix é o e-mail doiparowill@gmail.com. Estive adoentado aí vários dias, agradeço a sua paciência, se Deus quiser, dessa vez para não parar mais aí, voltando à ativa, tá certo? Aproveita que você vai deixar o comentário, vai fazer aquela doação no Pix também, espeta o botão do like, o botão do joinha, que é muito importante, tá certo? Se possível, compartilhe esse vídeo, e se não for inscrito, se inscreva e volte sempre aqui no canal. Vai ter vídeo todo dia, eu garanto pra você. Vamos lá então. Paulo Figueiredo aqui postou há algumas horas assim o seguinte: exclusivo Comitê Judiciário dos Estados Unidos enviou uma carta ao Cachaça Lula com cópia para o ministro Moraes sobre moderação de conteúdo. Will, isso é só moderação de conteúdo, não é nada demais. Ô, meu amigo, tudo começa aí, né? E também foram cartas enviadas à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e também ao primeiro-ministro britânico, que estava com o Donaldão há algumas horas atrás. A comissão, conforme indicada na carta de 27 de fevereiro de 2025, ontem, meu querido amigo, emitiu intimações a 8 empresas de tecnologia que operam nos Estados Unidos. Alphabet, que é da Google, né? Quem controla o Google é essa empresa chamada Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Rumble, TikTok e também o X, o antigo Twitter, né? Empresa do Sr. Musk, exigindo a entrega de todas as comunicações com autoridades brasileiras relativas à moderação de conteúdo ou supressão de discurso nas redes sociais. O que é isso daí? Quer saber o que o Xandão andou aloprando? O que o ministro Moraes andou dizendo, meu amigo? Olha só, e há quem pense que isso não tende a dar em nada, não é? Segundo a carta, essas intimações têm natureza contínua, ou seja, não vai parar aqui, não vai parar agora, ela vai se propagar ao longo do tempo, o que significa que se aplicam tanto às comunicações passadas quanto às futuras. Ou seja, se o ministro Moraes insistir em um inquérito policial, dá de doido, isso daí vai ser comunicado às autoridades americanas, visto que essas empresas de tecnologia receberam intimações do governo dos Estados Unidos. Na parte que é dirigida ao Brasil, Jim Jordan, deputado americano, que é o presidente dessa comissão, expressa preocupações específicas com as ações dos tribunais brasileiros liderados por quem? Por ele, né? O ministro sem cabelo, o ministro Alexandre, relacionadas à regulação de conteúdo online. O comitê vê essas ações como parte de uma proliferação de leis, regulamentos e ordens judiciais de censura, que são obviamente estrangeiras, visto que partem do Brasil, que ameaçam o direito constitucionalmente protegido dos americanos de falar o que bem entenderem livremente online. E isso é do interesse do governo americano, pois essas leis podem acabar interferindo no direito de cidadãos dos Estados Unidos que estão, inclusive, em território americano, mas também os que estão fora, e que essas leis de censura acabam por estabelecer padrões, se tornando leis aplicadas globalmente, e isso daí tá errado. Não dá pra fazer isso daí, não dá, não dá pra ser desse jeito. Pode vir o Moraes aí falar em colonialismo, imperialismo, só faltou o ministro Alexandre hoje citar Sandino, Zapata e Che Guevara. De resto, falou todo o discurso da esquerda, quem diria, hein? O cara que foi indicado por Michel Temer, o ministro Moraes, falando em imperialismo americano.
citando a inauguração da ONU através da sua reunião inaugural há 73 anos. Deixamos de ser colônia em 1822. Tivesse continuado sendo colônia, essa porcaria não tava desse jeito, meu amigo. Nossa, por que tá falando assim? Olha, tem uma tal de Guiana Francesa que não quer deixar de ser colônia não, viu? Lá tem euro, o pessoal tem passaporte vermelho, pode viajar por toda a Europa, tudo bonitinho. E falou isso daí o ministro Xandão hoje se defendendo, desse jeito, na abertura de uma sessão do Supremo. Olha só, mas por que ele falou essas coisas? Ele não tá certo, pelo menos naquilo que ele alega, não é? O ministro Moraes não alega estar correto em tudo que tem feito, então está se defendendo por quê? O ministro Barroso, presidente do Supremo, também saiu em defesa do ministro Moraes. Cara, até o Lula, até o alcoólatra defendeu o ministro Xandão. E a partir do momento em que você tem o cachaça Luiz Inácio defendendo o ministro do Supremo, meu amigo, você lembra o que o Lula falou a respeito do Supremo, do STJ? Que eles eram todos um bando de medrosos. Usou uma palavra um pouco mais forte, falou cagão, né? Sabe como é que é? Mas foi o Lula que disse há muitos anos e disse para eles pegarem os processos contra ele próprio Lula e enfiarem num orifício tecnicamente redondo e corrugado. Enfim, né? Foi o Lula que disse isso. A sua falecida esposa também, a dona Marisa. Para agora aparecer esse mesmo sujeito defendendo esses ministros aí, algo de errado não pode estar certo, não é? Até o Dino, o redondão, gordão, fofão, prestou solidariedade ao ministro Moraes. Caramba, parecia que eles estavam brigando um tempo atrás aí, né? Ou pelo menos disputando o protagonismo. E isso tudo porque existe uma ofensiva americana. O que os Estados Unidos fizeram? Pegaram algum dinheiro que o ministro Moraes possa vir a ter, quem sabe? Algum familiar? A gente não sabe, não, ninguém sabe. Em terras pertencentes ao território dos Estados Unidos da América? Não. A única coisa que fora feita é um projeto de lei que cria sanções contra uma pessoa em específico. Negativo, meu amigo, que simplesmente diz assim que autoridades que possam vir a vetar a liberdade de expressão de americanos, essas pessoas terão os seus vistos negados. Inclusive, foi isso que disse um deputado aqui dos Estados Unidos. Esse é o Jim Jordan? Não, meu amigo, esse aqui é um outro deputado. Darrell Issa, lá da Califórnia, aqui ó, tá vendo só? Foi um outro sujeito aí que falou, já vou abordar aqui em mais detalhes. O ponto é que o texto foi aprovado numa comissão, foi dado um primeiro passo. Isso daí tende a tramitar lá nos Estados Unidos. O que eu tenho a dizer para vocês é assim, se a coisa demorar a ir para frente, ô meu amigo, o demorado deles é o super rápido nosso. Imagina uma lei aqui no Brasil que anda rápido pra caramba. Pois é, lá nos Estados Unidos isso é bem demorado. Então se vier a demorar muito, será bem rápido. E o ministro Chandex, quando ele se der conta, vai ter alguém em casa, de repente, sei lá, o filho dele, né, Xandinho, ou quem sabe até a sua esposa aí, incomodando, dizendo, olha, como é que vai ficar lá a função dos Estados Unidos? A gente vai poder passear lá? Como é que vai ser? Vamos poder ver o Mickey? Como é que estão as propriedades em território americano? E aí, como é que a coisa vai acontecer? Então, o ministro Moraes vai ter que dar um jeito. Uma das formas seria retroceder ao Will, mas eles retrocedem? Em regra não, meu amigo. O pessoal da esquerda e o comunista, ele, em regra, não volta atrás, ele não retrocede, porque ele simplesmente não demonstra fraqueza e então ele acaba ficando sem retroceder e aposta cada vez mais alto e aumenta e aumenta. O ministro Moraes tem feito isso há algum tempo. Se ele vai parar agora, a gente não sabe. O que a gente sabe de toda certeza é que as coisas estão acontecendo pouco a pouco. Tiraram sarro, fizeram pouca valia quando o Trump chegou, ministros do Supremo foram entrevistados e disseram assim, e aí, quem é que vai perder o visto primeiro? Vai ser tu aí, Xandão? Não, vai ser a Carmen Lúcia, vai ser o ministro Dino, não, que talvez o Barrosinho. Ficaram tirando sarro, dando entrevistas e agora estão todos preocupados ao ponto até do ministro Moraes aí, vem defender o governo de Flávio Dino enquanto governador do estado do Maranhão. Pobre do povo maranhense, né, meu amigo? Pobre do povo lá do Maranhão, né? Foi governado pelo Dino. Falou aí, o ministro Barroso, o ministro Moraes, falaram em colapso das instituições, golpe de Estado. O mundo sabe que não foi golpe de Estado. O mundo sabe que foram algumas pessoas que se exasperaram, que se passaram um pouco, mas golpe de Estado, meu amigo, isso daí não foi. O ponto é que
Por exemplo, não é só aquela ação do Jim Jordan que eu mostrei aqui através do tweet do Paulo Figueiredo. Também tem essa questão envolvendo este outro deputado, o deputado republicano Darrell Issa, defendendo a lei que ele fez e também com a assinatura da aquela outra senhora, né, deputada Maria Elvira Salazar. Você sabe como é que é, né? Você conhece ela? É a senhora aquela que mostrou a foto do ministro Moraes, levantou lá no Congresso americano. Quem é esse sujeito aqui que fica bloqueando os outros? Ah, é o Xandão? Então tá certo. Então é esse daí mesmo. Pois é, meu amigo, são ações que têm acontecido, como por exemplo esse projeto aí do deputado Darrell, que diz assim, No Sensors on Our Shores Act, algo como sem sensores em nossas terras. O meu projeto de lei é simplesmente uma forma de assegurar o seguinte, se o país ignorar a primeira emenda em seu território, tudo bem que vá se lascar pra lá. No entanto, pode até mesmo bloquear algumas empresas como o Google, o X e por aí vai. Contudo, não espere obter um visto para os Estados Unidos ou permanecer no país, lá nos States, se você for responsável por restringir a liberdade de expressão. Bem simples, direto, reto, tranquilo, sossegado, de boa. Mas o ministro Xandão ficou endoidado, ficou doido. Também disse assim, no entanto, não espero obter um visto, pois o projeto, de forma resumida, diz assim, não estamos interferindo em ações no exterior, ou seja, não está sendo feita nenhum tipo de interferência no Brasil. Contudo, quando alguém pisa em solo americano, defendemos a primeira emenda à Constituição. Por isso, este projeto de lei estabelece que qualquer pessoa envolvida na supressão da liberdade de expressão não poderá entrar ou permanecer em território dos Estados Unidos da América. Ele disse assim que não busca interferir em atividade estrangeira, como eu acabei de falar, mas exportamos a nossa crença no livre acesso à informação para todos. Aí fez uma pergunta, nós cederíamos a esse tipo de censura? Não. E também não devemos ceder apenas porque um país que se diz uma democracia, mas na prática não respeita a liberdade de expressão do brasileiro? Não. Nesse caso aqui, do americano. Meu amigo, realmente complicado. Complicado para o Xandão, complicado para nós, complicado, meu amigo, para quem quer transformar ações judiciais, ou melhor, decisões precárias feitas em um inquérito policial em algo para coagir empresas e pessoas. Até o governo brasileiro tentou dizer assim, o Lula foi se meter, ao invés de chegar e dizer assim, Moraes, pelo amor de Deus, baitola, para com isso, para com essa doidice aí. Não, foi defender as ações do ministro. O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano. Pela madrugada, puxa vida, é muita conversinha fiada. O Brasil tá sempre aí seguindo aquilo que os comunistas fazem e quando tem alguém em favor do povo brasileiro, o governo se coloca totalmente contra, mas também esperar o quê? De pessoas como Lula, esse alcoólatra, esse vagabundo bandido aí. Esperar o quê do Lula, né? A oposição, obviamente, viu isso daí como um absurdo. Como é que vai se dizer esse tipo de coisa pro governo americano, meu amigo? Meu querido, ainda bem que o Itamaraty não foi muito mais longe. Diz aqui o deputado Zucco, me parece que houve interferência de fora do Itamaraty na redação dessa nota lamentável. Caminhamos a passos largos rumo a uma crise diplomática com sérias consequências para a nossa economia. A real, meu amigo, é que assim, ó, tá vendo isso aqui, ó? Rumble e Trump Media anexam decisões sigilosas de Moraes à ação nos Estados Unidos. Sabe isso aqui? Pois é, né? É isso aqui que o governo do Lula não quer que vaze. É isso aqui que o Moraes não quer que vaze. Esse tipo de coisa que foi parar dentro do processo. Que tipo de coisa, meu? A decisão maluca feita pelo ministro Moraes aí, certo? Então, meu querido amigo, eu quero saber qual que é a tua opinião aí sobre essa função toda. Escreve aí nos comentários o que tu acha disso tudo, beleza? Compartilha este vídeo aqui, dá o teu like, é muito importante. Espeta o botão aí, o joinha, belezinha? Se gosta aqui do trabalho, você pode fazer uma doação aqui para o canal. O Pix é o e-mail que está aqui no primeiro comentário fixado, também na descrição do vídeo. Doe para o eu@gmail.com. Um beijo no seu coração, se inscreva se não for inscrito, até o próximo vídeo, fique com Deus. Tamo junto, valeu, falou, tchau, tchau. É isso aí.